geração Z, formada pelas pessoas nascidas aproximadamente entre 1995 e 2010, está ganhando cada vez mais protagonismo na sociedade e nos negócios. Ela é conhecida por ser a primeira geração de nativos digitais, ou seja, de pessoas que já nasceram em contato com as tecnologias digitais. Isso acabou moldando as características dessa geração, que é aberta a novas tecnologias, é engajada e imediatista. É uma geração que apresenta oportunidades e desafios para as cooperativas. Os valores do cooperativismo, por exemplo, podem ser um ponto de atração desse público que valoriza organizações com propósito. E para discutir esse tema, convidamos o professor Dado Schneider, que é doutor em comunicação, especialista em colaboração entre gerações. Ele está aqui no CBC, o Congresso Brasileiro do Cooperativismo, justamente para falar sobre esse assunto. Dado, boa tarde, seja bem-vindo, parabéns pela palestra. Boa tarde, Gustavo, foi muito boa mesmo, eu estou encantado de estar aqui. Dado, na sua opinião, o que a geração Z e o cooperativismo têm em comum? Bom, eu costumo explicar, né, que até a geração Z, né, todo mundo foi regido e educado pelo século XX, a agenda do século XX, que eu gosto de fazer assim. Quem está ouvindo, eu vou descrever o que é. Estou colocando meu antebraço na vertical. Então, no século XX, a gente olhava para a autoridade de baixo para cima, né? Tudo vinha de cima para baixo, e a gente comia pela mão dos mais velhos, a gente aprendia tudo com os mais velhos, tá? E aí eu costumo dizer, quando veio a internet, ela foi assim, parece uma troca de dimensão. Eu nas palestras uso um termo, né, Tibloft, digo assim, parece que a gente trocou de plano de existência, porque a internet trouxe, eu gosto de fazer assim com o braço na horizontal, infinitas novas fontes de informação. E não precisando mais prestar atenção nas pessoas mais velhas. Não é que não precisa, mas a gente pode aprender por outras fontes. Então, se informação é e sempre foi poder, o poder no século XX estava concentrado na mão de poucos e com a internet ele é distribuído. Por que eu digo isso? Porque aí vem uma geração que não teme a autoridade, ela respeita ou não a autoridade. Só que a agenda do século XX era manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? De cima para baixo. Né? E a agenda do século XXI é sustentabilidade, inclusão, diversidade, compartilhamento e cooperação. E aí começa a resposta. Toda essa introdução foi para responder. Está na agenda dessa nova geração nativa digital cooperar. Só que nós temos um grande problema. O cooperativismo não fala com os jovens. E eu falo isso há muitos anos. Nosso problema é de linguagem. E Dado, como a gente resolve isso, né? Então, porque a gente tem aí, né, um casamento de valores, sim, mas está faltando comunicação. Algum caminho aí para a gente resolver? Bom, o que eu gosto de dizer da geração Z é que ela é seguramente a geração que mais influencia as outras em todas as decisões, tá? Por exemplo, a avó não sabe comprar pelo aplicativo, ela vai pedir para quem? Para a neta. Né? E tudo eles consultam, por exemplo, se a família decide ir num restaurante, eles vão lá ver todas as dicas, a pontuação do restaurante. Mas não interessa a pontuação, eu quero ir naquele restaurante, mas eles são regidos por isso. Então, assim, eles têm já essa força de nos conquistar e fazer a gente mudar de preferência. Então, por isso que eu digo, a gente tem que chegar neles com uma linguagem certa, com a linguagem deles, porque a geração Z vai vender o cooperativismo para o resto da sociedade. Só que a gente não fala com eles. Agora, respondendo a tua pergunta, a gente tem que conhecer a vida deles e a gente continua achando que eles são mais uma geração jovem do estilo século XX. Eles não são. Eles têm outros valores e eu acho que eles são os mais disruptores, né? Desde os hippies. Só que os hippies não tinham rede social. E eles têm. Então, o movimento deles é mais articulado e é mais forte. Vamos mergulhar um pouquinho mais, então, nessas características, sim, aí dessa geração. Você pode contar um pouquinho mais, né? O que você observa, que você tem estudado dessa geração? Sim, eu sou baby boomer, tá? Eu nasci em 1961. Os baby boomers são chamados assim porque teve a Segunda Guerra Mundial, tá? Na Segunda Guerra Mundial, o pessoal parou de fazer filhos. Por quê? Porque o mundo ia acabar. Né? Então, todos aqueles filhos que estiveram represados durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando terminou em 45 a Segunda Guerra, teve uma explosão de nascimentos. Né?
uma explosão de babies, um baby boom. E aí os baby boomers são essa leva de gente que veio depois da guerra, né? Aí depois vem a geração X, que é, sei lá, de 62, 63 até 80. Hoje em dia, como essas duas gerações foram criadas de forma muito semelhante, né? Fazia fila para entrar na sala de aula, cantava os hinos de cor salteado, né? A gente estava conversando isso antes. Ou seja, hoje eu chamo assim os velhos, tá? Aí tem uma geração no meio, que é a geração Y, que é a geração millennial, que eu provoco muito eles nas palestras, nos cursos, que o millennial era jovem, mas ele não é mais jovem. Ele é chamado de millennial, a geração Y, porque eram os jovens lá na virada do milênio, que já faz quase um quarto de século, né? Eles ficam loucos nas palestras, porque eu digo isso, vocês não são jovens, vocês são adultos. E aí veio a geração Z, né? E já tem uma geração na sequência, né, que como terminou o alfabeto, né, X, Y, Z, agora chamam de alfa, mas eu gosto de chamar geração IA, que é a geração que está vindo a bordo da inteligência artificial. Porque se a geração Z veio a bordo da internet e do celular e das redes sociais, essa geração que é dos dedinhos na tela, geração alfa, eu gosto de chamar de geração IA. As gerações mais velhas estão muitas vezes querendo que os mais jovens se comportem como eles. Por exemplo, uma coisa que eu adoro provocar nas palestras, a gente se vangloria de dizer, minha mãe me olhava e eu já sabia o que ela pensava. Sabe o que a geração Z diz para mim nas minhas pesquisas? Que ridículo, por que vocês não conversavam? Né? É que a gente tinha que receber aquela ordem de cima para baixo, e eles aqui, eles questionam tudo. A gente também questionava, mas tinha não vamos e pronto, na volta a gente compra e você não é todo mundo. A gente ouviu isso tudo. Então essas são as diferenças de gerações. A geração Y, né, que são os millennials, eu dizia, quando eles tinham 20 anos, 18 anos, na virada do século, eles eram meus alunos, e eu dizia, olha, vocês se acham muito diferentes, mas vocês são feitos do mesmo material que a gente. Vocês só são mais moços. Quando vocês ficarem mais velhos, vão ser muito parecidos com a gente. E não deu outra. Os millennials, inclusive, estão ficando mais velhos antes do tempo por causa da geração Z. Essa, sim, é feita de outro material. Dado, e essa atração, né, dessa nova geração é só parte do desafio e do trabalho, né? Sim. Depois de atrair, a gente precisa manter engajado e não só trazer para perto, né? E a gente já conversando anteriormente, você comentou, né, algumas Sim. coisas que poderiam ser feitas Sim. para manter esse público engajado por conta dessas características que ele tem. Algum pensamento sobre isso? Sim, todo mundo fala do propósito, que eles são ligados em causas e tal. Isso eu acho que é acessório. Eu acho que o principal é que a gente não fala a língua deles. Eu tenho um bordão que é o mundo mudou bem na minha vez. Por que eu digo isso? Porque quando a gente era jovem, a gente tinha que se adaptar aos velhos, né? E agora que a gente está ficando velho, a gente tem que se adaptar aos jovens. E assim, injusto mas quando é que mudou? Mudou bem na minha vez. Então assim, quem é que tem mais experiência de vida, mais maturidade e mais acúmulo de experiências, de vivência? Quem é mais velho. Então esse fosso geracional, essa diferença de diálogo, quem tem que iniciar são as pessoas mais velhas. Só que aí a pessoa mais velha hoje diz para mim, puxa, mas quando eu era jovem eu tinha que dizer amém para os velhos. Eu digo, sim, mas é que agora mudou. E nós temos uma vantagem, nós vamos durar mais. E eu acho isso bom, porque a gente vai ter que tirar o mofo, né, das ideias. Porque assim, uma pessoa de 65 anos, há 40 anos, ela já estava quase no final da vida. Eu tô com 62, eu olho para mim e eu vejo quase meio século. Talvez meio século se a medicina, né, me ajudar. Então assim, eu não posso ser uma pessoa rabugenta agora. Porque ninguém vai me aguentar, entendeu? Daqui a 30 anos eu vou estar vivo, cara. E a medicina vai me jogar lá. Então, assim, eu acho que é uma chance de ouro para pessoas que viveram a máquina de escrever, viver o computador e viver aquelas coisas da computação quântica. Eu sou um otimista, então eu acho que, assim, falta a gente se conversar mais, mas quem tem que iniciar esse diálogo são as pessoas mais velhas e com os gestos deles. Tá? Então, por exemplo, eu digo para os millennials, né? O pessoal que está com 30, quase 40 anos, eu digo, parem de fazer coraçãozinho assim, com a mão, faz assim com os dedinhos. Aí, sabe o que acontece? Quando tem alguns espécimes da geração Z na plateia, eles dizem, eu vejo no olho deles assim, esse tio é legal, mas é que eu estou usando um truque de linguagem, então eu acho que passa pela linguagem. Não é ficar moderninho, mas assim, não dá para chegar para um grupo de jovens e fazer esse gesto assim, dizer, e aí, turminha, sabe? Me liga, fazendo assim, botando no... Não, eles, sabe como é que eles dizem me liga? Eles fazem assim, me liga, né? Eles não falam também, e quando eles desligam o celular, eles desligam apertando a mão. Eles não dizem, não fazem esse gesto
botando o gancho no telefone. Então, assim, são truques. Não falar zap, por exemplo. É muito velho. Não falar videogame. Fala game, sabe? É truques de linguagem. E isso tudo, eles olham pra gente assim, esses velhos são tudo iguais. Mas tem aquele lá que eu gosto. Aquele lá tem linguagem. Alguma coisa ele tem, ou ela, né? Principalmente as mulheres estão muito mais ligadas nos jovens do que os homens. Dado, e o tema do evento, né, do CBC aqui é projetando um futuro mais COP. O futuro. Né? É interessante você expôs muito bem que existe uma certa tensão de relacionamento, né? Mas é uma geração que pode contribuir muito, né? Muito. Então conta um pouquinho assim, essa tua visão de como essa nova geração pode contribuir para esse futuro mais COP que a gente está tentando projetar aqui no CBC. Eu fui fazendo várias pesquisas ao longo do tempo, tá? E vai parecer esdrúxulo o que eu vou falar, mas eu ia nas festinhas de 15 anos atrás, 17 anos atrás, como observador, né? Eu digo assim, se você tem mais de 40 anos e vai numa festa de gente de menos de 20 anos, pode ir sem roupa, que você é invisível, ninguém vai notar você. E eu vou lá, de preto, quietinho, eu anotando, observando, e eu vi que eles compartilhavam tudo. Eles compartilhavam os assuntos, a bebida, me desculpe, tá? Eu sei que é forte o que eu vou dizer, mas eles compartilhavam até que eles beijavam. Eu digo, meu Deus... Eles vão compartilhar roupa, eles vão compartilhar carro, eles não vão ter carro, eles vão compartilhar apartamento, sabe? Aí começa a ver assim, Uber, Airbnb, não fui eu que inventei, tá? Mas assim, eles trocam mais e eles compartilham nas redes sociais o que eles sentem. Eu como um adulto já, sessentão, eu digo às vezes, não bota isso no Instagram, a pessoa conta toda a sua vida. Mas eles são assim. Mas espera aí. Será que a gente não pode olhar pelo lado bom deles serem assim, de compartilhar a responsabilidade, compartilhar a tarefa? Eles trabalham em grupo com mais naturalidade que nós. A gente reserva coisas só para informação de cocheira, sabe? Lá no sul, a gente faz churrasco e quando estão os casais assim, o cara em casa tá fazendo churrasco, ele chama os 2 amigos que ele mais gosta e ele separa, esse aqui é o da diretoria. Isso é uma coisa muito velha, né? Isso é uma coisa muito demodê, fora de moda, né? Então, assim, eu acho que eles trazem um olhar mais horizontal para a sociedade e incomoda, porque no fundo eles têm razão, tá? Inclusive na questão do trabalho. Eles estão vindo, e eu avisei isso, faz 15 anos que eu avisei, eles estão vindo com uma visão sobre o trabalho um pouco diferente da nossa, que é se matar trabalhando, sabe? E eles vêm e dizem, não, pera lá, a gente vai equilibrar melhor isso aí, senão não tem razão viver. Sabe quando é que eu descobri isso? Há 14 anos atrás, quando surgiu aquela... Faz mais ou menos 14 anos, foi em 2010. No futuro, 70% das profissões do futuro ainda não foram inventadas. Isso faz uns quase 15 anos, né? Aí eu peguei grupos de gente de 10, 12 anos, mais ou menos, assim, vários grupos, e eu lançava a seguinte pergunta para eles. Você já pensou o que você quer ser no futuro? Veio, assim, quase que unânime a resposta. Não tenho a menor ideia. Mas, e o mas é que me assustava. Eles diziam, mas eu não quero ser o que meu pai é, e muito menos o que a minha mãe é. E eu disse, cara, nós não somos exemplo para eles. Eles não admiram a gente. A gente admirou alguém no nosso passado, quando jovem, e a gente meio que copia aquele jeito de trabalhar de alguma pessoa. Pode não ser pai, pode ser um tio, um amigo da mãe, ou amiga da mãe, sabe? Ou a tia. E eles não acham legal o jeito que a gente trabalha, porque a gente, talvez como pai e mãe, não deu a devida atenção para eles. Então, assim, eu acho saudável essa incomodação que eles estão causando na gente. Então, eu acho que isso pode muito ajudar. Só que a gente tem que se aproximar deles e não dizer, esses jovens não querem nada com o trabalho. Não, isso é uma visão de velho. Dado, acho que a melhor forma de agradecer um professor é obrigado pela aula. Foi um prazer ter você aqui. Que honra.